decreto número 7.611 de 2011 define a educação especial como uma modalidade complementar ou suplementar da escolarização. O Viver Sem Limites diz o seguinte: a criança tem que ir para a escola pública e para o atendimento especializado, se for necessário. Mas não ou. Não ou. A ideia de apartar as crianças com deficiência da convivência com as demais crianças, a ONU não recomenda, a Constituição brasileira não recomenda, o Viver Sem Limites não recomenda e a Conferência Nacional de Educação não recomenda. Por quê? Primeiro, porque todas as crianças têm que aprender a viver com essa diferença. E nós temos que entender, uma deficiência não significa a possibilidade de desenvolver outras habilidades. Segundo, as crianças com deficiência têm que aprender a viver em sociedade. Eu não posso pegar os surdos e colocar numa escola exclusivamente para surdos. Por quê? É evidente que ele tem que ter um momento numa escola de surdos, porque ele vai falar Libras com iguais e vai se sentir muito mais acolhido, muito mais à vontade. Mas no dia a dia ele vai ter que dialogar com as outras crianças e com as outras pessoas ao longo da vida profissional e ele vai ter que aprender a se comunicar. E as outras pessoas vão ter que tentar entender o que ele quer dizer. Então, é um equívoco a visão de apartação, que predominou no Brasil durante muito tempo. Passa para mim o próximo slide. Está aqui, ó. O que acontecia antes? Em 98, as crianças não iam para a escola com deficiência. Não iam para a escola pública. Só 43 mil crianças com deficiência estavam na escola pública. Hoje, 558 mil estão. Houve um extraordinário avanço. Eu vim aqui no dia 21 de março, que é o dia das crianças, dos portadores de síndrome de Down, e vi ali 18 jovens que entraram na universidade pública, no vestibular, no Enem, no SISU, com Down. Por que aconteceu? Porque foram para a escola pública. Nesse Enem deste ano, nós tivemos 28 mil pessoas que precisavam ou de braille, ou de ledor, ou de um apoio excepcional. Tinha, por exemplo, um jovem que só mexia o olho, foi fazer o Enem. Um equipamento especial para ele fazer a prova, mas fez a prova. Tinha um que era surdo e cego. Você só consegue se comunicar tocando no braço. Fez a prova. E milhares de pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência de mobilidade, fizeram o Enem. Como é que nós vamos privar essas pessoas dessa possibilidade de progresso na vida? Por que privar a sociedade de conviver com elas? E simplesmente continuar com essa visão em que estavam escolas especiais e não conviviam com a sociedade. Isso aqui é um êxito histórico. De 98 para cá, nós chegamos a quase 560 mil crianças, estudantes que estão nas escolas públicas com deficiência. Então, agora, é necessário a escola complementar, especializada? É necessária. Então, o que o MEC faz hoje? Paga o Fundeb aqui e aqui. Se a criança precisa, por exemplo, com Down, da fisioterapia para melhorar o maxilar, porque elas perdem essa musculatura, o MEC paga o tratamento especializado na escola especializada. O Fundeb, você paga nas duas pontas. Mas não voltar essa visão, porque é disso que se trata, que nós tínhamos no passado de apartação. Essas entidades aqui, que são muito importantes, como as APAES e outras entidades, elas têm que ser fortalecidas nessa concepção que a criança vai para a escola pública e para a escola complementar, suplementar e especializada. E não ou, como está no texto. É e. E quero dizer que a posição do MEC é a posição da ONU, é a posição da Conferência Nacional de Educação, é a posição da Constituição, é a posição do Viver Sem Limites. É a posição que nós defendemos. Essa é uma visão republicana, essa é uma visão de respeitar a diferença, de conviver com a diferença, de incorporar a diferença na riqueza que faz a sociedade. E não vou longe para dizer que o Roosevelt era paraplégico e é o maior estadista da história americana. O Stevie Wonder é um grande cantor e é cego, e a gente pode pegar na história uma série de pessoas com deficiência que deram contribuições absolutamente excepcionais. O Hawkins praticamente não se move numa cadeira e é o físico que substituiu a cadeira do Einstein em Princeton. Então, existem talentos absolutamente geniais. Eu vi uma tese de doutorado, por exemplo, de uma professora da USP, que ela só mexe o olho. Ela teve um acidente, só mexe o olho. E a tese dela são com pessoas e crianças que têm a mesma situação que ela e que ela tenta mostrar a riqueza da vida interior
e a impossibilidade de se comunicar com a sociedade. Ela só tem o olho para escrever uma tese de doutorado para demonstrar isso, a riqueza interior de quem já não tem o corpo mais para poder se movimentar ou se reconhecer. Agora, nós não podemos retirar essas crianças da escola pública. E o PNE, na minha visão, nesse requisito, nós precisamos enfrentar esse debate com profundidade. Nós não estamos dizendo que não tenha que ter uma escola especializada, nós estamos dizendo que tem que fazer as duas coisas. E não apartar.